Deus. À medida que você for encontrando, eu quero te convidar a você se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus e à presença dEle que já se faz neste lugar, amém? Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Feche seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, pela sua doce presença nessa manhã, Deus. E obrigado, Jesus, por essa porção de palavra lida, Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que essa porção de palavra lida já serve para nos transformar, para nos ativar, Deus. Já serve, Senhor, para tratar com cada um de nós, Deus. Mas nós também queremos a revelação desta palavra, Deus. Então por isso, Pai, esteja me usando, Senhor, como instrumento, como ferramenta nas Tuas mãos. Que não venha nada de mim, Senhor, mas tudo diretamente do trono da Sua graça, Deus. Senhor, o nosso povo, este povo, nós, ó Pai, ó Deus, temos sede e fome do Senhor, da Sua presença, meu Pai, e da Sua revelação, Deus. Por isso, Senhor, não nos despeça de mãos vazias, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma como nós entramos, ó Pai, revestidos de poder que vem do alto, ó Pai, e saciados e alimentados pela Sua palavra. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Amados, essa palavra, a parábola de Jesus, que fala sobre a videira e os ramos. Quando nós olhamos para a criação, lá em Gênesis, nós percebemos que todas as vezes que Deus quer criar alguma coisa, Ele dá ordem para que as coisas sejam criadas. E Ele dá ordem a partir da Sua palavra, Ele dá ordem a partir da Sua vontade, Ele dá ordem a partir daquilo que está no seu coração. E a palavra que Ele usa para dar ordem é que haja. E Ele olha para a terra e diz, olha, que haja sementes, que haja árvores, que haja frutos dessa terra. E a terra então, ela dá os seus frutos. Ele olha para o mar e disse, mar, que haja os peixes, que haja os animais viventes sobre o mar, e aqueles também que sobrevoam sobre o mar, e tudo que Deus ordena acontece. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele olha para si mesmo, olha para a Trindade, é um olhar para dentro e diz assim, que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fica uma pergunta para nós, o que acontece se alguém tira o peixe da água? Ele morre, certo? E se alguém tira uma árvore que está plantada, ele tira da terra, essa árvore também morre. Assim também, amados, todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, também nós morremos. Porque a árvore, ela só tem vida se ela estiver plantada na terra, que é a fonte da vida da árvore. Assim também o peixe só tem vida se ele estiver no mar, porque a água é a fonte de vida do peixe. Assim também nós só temos vida se a nossa fonte de vida for Jesus Cristo. Aquele que nos concebeu, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que diz assim, olha, eu te constituí, ainda quando era substância informe, no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te nominei. Então esse Deus que nos concebeu, que nos criou, que nos preparou, esse Deus é o Deus da vida, e aquele que nós precisamos estar plantados dia após dia. A palavra do Senhor em Salmos 1 diz que nós precisamos ser como a árvore plantada junto à fonte de águas vivas.
Porque sem estarmos plantados junto nessa fonte, certamente nós morreremos. E a palavra lá em Salmos, ela vai dizer algumas coisas que vai acontecendo com aquela árvore que não é plantada junto à fonte de águas vivas. Ele fala assim, aquele que não está plantado junto ao Senhor, ele começa a se aconselhar com os ímpios. Depois, mais para frente, ele começa a seguir no caminho dos pecadores. E mais para frente, ele já está sentando à roda dos escarnecedores. Mas a árvore plantada junto à fonte de água viva, na verdade, ela busca a lei do Senhor e nela medita dia e noite, amém? Na palavra de Deus, a árvore medita dia e de noite, porque ela sabe aonde está a verdadeira seiva. Aonde ela foi plantada é aonde que vai trazer vida para ela, e não faz sentido ela estar fora daquele lugar. Amados, nós estamos num ambiente de adoração, mas cada um de nós estamos plantados juntamente a esse Deus da vida. Porque quando o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, Ele preparou para nós um caminho saudável, um caminho de vida, um caminho de permanência. Eu sempre digo com os adolescentes, olha, ganhar vidas é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais difícil do mundo é consolidar as pessoas. Porque ganhar vidas, quando você fala do amor de Deus, quem não quer ser amado, quem não quer ser acolhido, quem não quer estar no colo de Deus? Mas todas as vezes que nós falamos que isso é importante e alguém é tocado no coração, é lógico que ele vai entregar a sua vida para Jesus. Mas todas as vezes que nós não cultivamos essa semente que uma vez foi plantada, o que nós estamos praticando é um aborto espiritual. O aborto espiritual é todas as vezes que eu ganho alguém para Jesus e eu não mantenho essa pessoa alimentada na videira com a seiva que é Jesus. Então a necessidade dessa palavra é mostrar para cada um de nós que Jesus é a videira, sim, mas cada um de nós precisamos ser os ramos. E esses ramos não podem estar aquém da árvore. Esses ramos não podem estar à parte da árvore. Esses ramos precisam estar presos na árvore. A palavra aqui é permanecer. Amados, permanecer não é estar de vez em quando. Entende? Permanecer não é estar hoje e amanhã não estar mais, depois voltar. Essa não é uma ideia de um ramo que tem vida. Na verdade, a palavra aqui quer dizer que você esteja sempre, porque fora daqui não há vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o contexto a qual Jesus está falando essa parábola, repara, essa mensagem, o capítulo 15, está entre dois grandes pontos centrais no Evangelho. Jesus acabou lá no capítulo 13 de fazer o lava-pés com os discípulos, mas daqui a pouquinho, no capítulo 17, ele vai fazer a oração sacerdotal, onde ele diz assim: Senhor, eu sei que eu estou indo para o Senhor, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. O que Jesus está querendo dizer, olha, eles vão passar por momentos de dificuldade, eles vão passar por momentos onde as pessoas vão tentar arrancar eles de mim, mas Senhor, afaste dele qualquer erva daninha, para que eles possam frutificar e permanecer na minha presença. Sabe, a oração de Jesus é uma oração que já está olhando para o futuro, o perigo de perder a semeadura. Ele diz assim: Senhor, eu passei 3 anos aqui cultivando esses discípulos, mas agora eu vou para o Pai, agora eu creio que seu Espírito Santo dará conta, como aquele agricultor da parábola no capítulo 15, que ele vai cultivar essa semente que uma vez foi germinada e nasceu e cresceu, agora ela precisa frutificar, amados. Sabe, quando nós estamos plantados no Senhor, e quando nós olhamos para a trajetória do Deus vivo, o Cristo Jesus, o Jesus histórico, nós precisamos ver que Jesus estava num contexto onde não era muito prático gerar frutos. Imagina você vivendo um cenário totalmente diferente da sua vida, pregando totalmente contrário àquilo que estava sendo pregado naquela época, e ainda assim frutificar. Sabe, muitas vezes a gente olha para nós mesmos e falamos assim: olha, eu preciso somente sobreviver, se eu sobreviver já está bom, eu não preciso nem frutificar, porque do jeito que eu estou passando, se eu só sobreviver já está bom. Mas a verdade, essa é uma mentira de Satanás, que muitas vezes nós mesmos nos enganamos. Eu não sei qual deserto você tem passado, eu não sei que tempo, se é um tempo de escassez na sua vida. Só que por outro lado, a ideia da escassez não que a árvore sobreviva, mas que ela também produza fruto fora da estação. Porque o Senhor nos chamou, quando nós estamos plantados no Senhor, nós vamos dar fruto no tempo, mas também fora do tempo. Entende? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que se Jesus é a fonte da água da vida, se Jesus é a fonte, se Jesus é a vida, então não depende das circunstâncias para dar frutos, depende de estar firmado nessa videira, que é a videira verdadeira.
Então, quando eu olho para essa mensagem, eu preciso perceber o seguinte: as condições podem ser, sim, não favoráveis para o frutificar. Sim, podem haver intempéries, podem haver coisas que atrapalham aqui, na verdade, o germinar da semente, atrapalham o frutificar, sim. Mas isso não é motivo para nós dizermos que é impossível frutificar quando a estação não é propícia. Porque o crente em Jesus não vive pela estação, o crente em Jesus vive por Jesus. O crente em Jesus não vive pelas circunstâncias, mas o crente em Jesus vive porque Ele é a fonte de água viva. O crente em Jesus pode estar no barco, a tempestade pode soprar, e até pode parecer que o barco vai virar, mas quando eu olho para dentro do barco, eu vejo que Jesus está ali, e Ele é mais seguro do que o barco. Então eu sei que mesmo que o barco vire, eu vire com Jesus, porque se Ele está no barco, o lugar mais seguro para estar é com Ele. Independente da tempestade, independente do vento, independente daquilo que sopra. Amados, o Senhor nos chamou para viver um cenário difícil mesmo. Quem disse, quando você se converteu e que pregou para você, que disse que a sua vida seria mais fácil depois que você entregasse a vida para Jesus? Quem foi essa pessoa que te enganou? Na verdade, a vida não é mais fácil quando nós entregamos ela para Jesus. Na verdade, a única vida é ter a nossa vida entregue a Ele. Então não existe uma vida mais fácil ou uma vida mais difícil. Existe uma única vida. Se você quer viver, então entregue a sua vida para Ele. E isso não é a condição de viver fácil, de viver bem, de viver sem complicações, de viver sem luto, de viver sem tristeza. Amados, na verdade, quando o Senhor vai falar conosco lá em Isaías, no capítulo 60, 61, Ele vai dizer para nós assim, que nós somos chamados como carvalhos de justiça. Por que Ele escolhe essa árvore para chamar a sua igreja? Porque o carvalho não é uma árvore que ela, a qualquer intempérie, ela começa a apodrecer e ela para de frutificar e as folhas começam a ficar fracas, não. É porque o carvalho é uma árvore com a qual que está plantada em qualquer lugar que seja, e ela fica mais forte quando ela recebe mais pancada, quando ela recebe mais vento, quando as chuvas são mais agressivas, quando o vento sopra mais forte, o carvalho se torna mais forte ainda. Isso mostra para mim e precisa mostrar para você que é necessário primeiro crescer para baixo, antes de crescer para cima. Que é isso, pastor? Crescer para baixo? Sim, quando nós estamos no Senhor, nós precisamos primeiro firmar as nossas raízes, para depois suportar o vento que sopra as folhas. Estarmos plantados no Senhor significa estarmos tão bem firmados, que quando alguém olhar para você e falar assim: como pode? A sua vida desmoronando e você feliz, você indo para a igreja, você frequentando os grupos de pastoreio, servindo os ministérios, você vai virar para essa pessoa e falar assim: você não sabe o tamanho das minhas raízes, você não sabe quanto antes de você ver o meu crescimento externo, quanto você não viu o meu crescimento interno. Quando você vê aquilo que eu frutifico por cima da terra, você não tem ideia daquilo que antes eu frutifiquei por debaixo da terra. Amados, frutificar por debaixo da terra é fazer o que Jesus disse lá em Mateus 6: entre para o seu quarto, me adora no secreto, para que no secreto eu entenda e te abençoe. Sabe, orar no secreto, buscar a Deus no secreto, é entender que nós estamos firmando as nossas raízes primeiro no Senhor. É lógico que ninguém vai nos ver, não é motivo de aplausos, mas também a segurança de que qualquer vento não vai nos desestabilizar. Paulo fala sobre isso: olha, cuidado com o vento de doutrina, porque esse vento vai te soprar para lugares que é diferente da palavra. Mas também a palavra diz assim: olha, Senhor, eu não sei de onde esse vento está vindo, eu também não sei para onde ele vai, mas o que importa é eu estar nesse vento. Então, amados, o carvalho de justiça que o Senhor nos chamou para ser, na verdade, ele é firme a ponto de não ser levado por qualquer vento, mas ele também é sensível para ir para o vento que o Espírito Santo está soprando. Então, quando nós olhamos para essa palavra, o Senhor chama a si mesmo de videira verdadeira. E é interessante porque o contexto dessa mensagem é o contexto de Israel. E Jerusalém, Israel, ele tem essa importância histórica, lógica e bíblica. Mas para os judeus, e Jesus usa essa parábola, ele traz a videira aqui como exemplo, ele traz a videira aqui como tema central. Não é porque ele escolheu qualquer árvore, mas porque a videira era uma árvore muito conhecida em todos os lugares. Em Israel, todos os lugares que você vai, que você passa, você está diante de muitas videiras. E mais do que isso, diante do templo, o templo principal em Jerusalém, existia uma grande videira de ouro para simbolizar que Israel é a videira de Deus.
E talvez isso seja maravilhoso, seja marcante, mas o que Jesus está fazendo aqui, na verdade, é simplesmente fazendo um contraponto com essa videira. Ele não diz assim, olha, firme na videira que é Israel. Mas ele diz assim, firme em mim, porque eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está fazendo é desfazendo, desconstruindo uma imagem que Israel era impecável, que Israel era a fonte da vida, que se você não fosse de Israel, você estaria perdido. Jesus está dizendo assim, olha, Israel não é nada, Israel pode até ser simbolizado por uma videira, mas eu sou a videira verdadeira. Se você se prender a Israel, você estará se prendendo aos costumes. Se você se prender a Israel, você estará se prendendo à lei. Se você se prender e se firmar e permanecer em Israel, talvez você vai conseguir ser realmente um bom fariseu, um bom religioso. Você vai conseguir realmente observar muito bem a lei. Mas o que eu quero te dizer é que você não pode também ser salvo somente pela lei. Na verdade, somente não, você não pode ser salvo pela lei. Porque a pergunta que eu quero te fazer, amados, qual de vocês, qual de nós nunca transgrediu um dos 10 mandamentos? Levanta a mão quem nunca errou nenhum dos 10 mandamentos. Olha, mas a igreja de Cristo não levantou uma mão? Será que não tem ninguém no nosso meio que nunca tenha transgredido um dos 10 mandamentos? Sabe por que existem os 10 mandamentos? Para provar para mim e para você que nós não seremos capazes de ser salvos cumprindo apenas uma lei. E é por isso que Deus envia para nós um advogado. Porque a lei não pode salvar, então ele envia um advogado para ser justo diante do juiz, um advogado fiel. Mas esse advogado fiel, ele não consegue nos livrar, porque nós somos realmente pecadores. Então ele fala, olha, se Deus é amor, mas ele também é justiça, se é necessário que alguém seja condenado, então eu vejo que não tem como livrar esse povo aqui, porque eles realmente merecem a condenação. Eu tenho uma ideia, ele chega diante do juiz e fala assim, se é necessário alguém ser condenado, então eu vou na cruz por causa deles. Então eu que sou advogado agora, eu me coloco como réu. Eu não sei se você já precisou de um advogado, mas uma coisa eu tenho certeza, que ele nunca se colocou na posição de réu. Se ele não ganhar a causa, infelizmente ele não ganha a causa, mas você será condenado. Já com Jesus não, ele é o advogado fiel, porque ele pode até não ganhar a causa, porque aquele réu, ele merece o castigo, mas então ele se faz castigo, para que aquele réu seja condenado, para que nós tenhamos nova vida em Cristo. Então a ideia aqui não é um fruto somente que aparece em algum momento da estação, às vezes não aparece, às vezes aparece, não, aqui fala, na verdade, de um fruto que permanece, é um fruto que está adiante o tempo todo, e Jesus ele vai dizer assim, olha, não se prenda às coisas que são da lei, não se prenda às coisas que não podem salvar, não se prenda às coisas que são rígidas, que são inflexíveis, porque essas coisas podem até te preservar um homem íntegro, um homem reto, um homem aparentemente justo, mas essas coisas não servem para te levar para o céu, essas coisas não dão garantia da morada eterna, essas coisas não dão garantia de uma vida eterna. Mas a verdade, se prendam a mim, porque eu sou a videira verdadeira. Se Jesus coloca a palavra verdadeira aqui na oração, quer dizer que existe uma videira que não é verdadeira. Então ele está dizendo assim, olha, Israel é uma videira sim, mas ela não é verdadeira, porque ela não é a verdade, eu sou a verdade. Ah, Israel, ela pode ser uma videira sim, mas a lei não traz vida, eu sou a vida. Ah, Israel pode ser considerado um caminho para aqueles que não conhecem Jesus, mas para quem conhece Jesus, percebe que eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, porque Ele é a videira verdadeira. Não há vida fora da videira verdadeira, amados. Não há uma vida secundária. Sabe, se a gente olha para a lei e fala assim, se eu conseguir observar a lei e não pecar, então eu serei salvo. A gente está dizendo que existe mais de um caminho para a salvação. E a gente não pode entender que existe mais um caminho para a salvação. O único caminho é permanecer naquele que é o nosso Salvador, naquele que é Senhor, naquele que é libertador, naquele que é Redentor, Jesus Cristo. Então a palavra aqui, ele vai fazer menção a esse ramo, a essa videira de Israel. Mas eu preciso entender então 3 tipos de ramos que Jesus apresenta aqui para os discípulos, para as pessoas que estão ali à volta dele olhando. No versículo 2, parte A, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E esse é o primeiro ramo. É o ramo que estando nele
não dá fruto. E ele corta. Eu tenho certeza que na tradução da sua Bíblia, quando nós lemos aqui juntos, você leu essa palavra corta. Em algumas versões está escrito, ele tira. E é difícil encontrar uma versão que tem exatamente o texto, exatamente a palavra que significa ali. Porque na verdade, se você traduzir literalmente, a palavra que está ali, vai aparecer a palavra tira. Vai aparecer a palavra corta. Mas sabe o que eu gosto da palavra de Deus? É que não dá para ler a palavra de Deus como um livro qualquer. Nós precisamos ler as entrelinhas. E se a gente não entender o contexto aqui, nós vamos perceber que aquela palavra é corta. Se eu estiver no Senhor e não der fruto, Ele vai me cortar, Ele vai me tirar, e não faz sentido. Porque na verdade eu estou nele, eu só não estou dando fruto. Então o Senhor não é negligente a ponto de perceber um ramo saudável, que só não está dando fruto, e cortá-lo e arrancá-lo fora. Porque se fosse assim, o terceiro ramo aqui, que ele diz aqui, não permanecer nele, será cortado e será lançado no fogo, não faria sentido ter esses dois ramos. Se o primeiro ele corta, e o segundo ele corta também, então não faz sentido. Então a palavra aqui, na verdade, é por causa de uma expressão idiomática. E o que é uma expressão idiomática? É um termo que, se traduzido diretamente, literalmente, para a nossa língua, não faz sentido literal. Mas nós precisamos entender o contexto, porque a expressão idiomática ela só faz sentido na língua que ela foi escrita. Então ela precisa ser interpretada e não somente traduzida. Você entende isso? Então a palavra que está querendo dizer aqui, o verbo que está aí para você como tira ou como corta, é um verbo chamado airei ou airel, depende da conjugação. E esse verbo airei significa sim tira, significa corta, mas nesse contexto, um contexto raríssimo desse verbo aparecer com outro significado, a palavra aqui é levanta, e isso é muito especial. A palavra aqui não é corta, mas a palavra aqui é levanta. Eu não estou falando isso da minha cabeça não, tá, amados? Existem uma gama de teólogos que pensam exatamente assim, na verdade a maioria deles pensam exatamente assim. Até porque, para a gente entender essa expressão idiomática, nós precisamos ir para a cultura daquele que cultiva a vinha, sabe, do dono da vinha. E quando nós estamos nessa cultura, nós percebemos que existem sim frutos, existem sim ramos da videira que não dão frutos. E o que o agricultor faz? Ele não corta esses ramos porque eles não dão frutos. Ele levanta esses ramos, porque uma vez que esses ramos estão pesados de folhas, eles começam a arrastar no chão, e quando esses ramos estão arrastando no chão, eles começam a apodrecer, e eles começam a comprometer toda a videira por causa do apodrecimento. Então ele levanta para que ele não fique encostado no chão, mas ele também levanta para outros dois motivos. Outro motivo é que ele comece a pegar melhor a luz do sol, porque se ele não pegar muito a luz do sol, ele realmente vai murchar, ele realmente não vai frutificar. E o terceiro motivo é que um ramo muito pesado começa a dar sombra sobre outros ramos que são frutíferos. Eu não sei se você já pegou, eu não sei se você já entendeu, mas a palavra de Deus está mostrando para nós aqui alguns perigos de estarmos plantados no Senhor, mas não frutificar. Minha voz está só o pó hoje. Mas a palavra de Deus mostra para nós que esses ramos que não frutificam, eles geram sombra sobre os que frutificam. E aí a gente já consegue fazer uma aplicação pessoal. Sabe, se você está frutificando, mas não está frutificando muito, será que não tem alguém que você está caminhando ao seu lado e está fazendo sombra sobre você? Ou será que você, por não frutificar, está fazendo sombra sobre aqueles que frutificam, olhando para esses, apontando e dizendo assim: olha, você não vai dar nada, quem é você? Por que você está tentando? Você é pequeno demais. Amados, ramos que não produzem frutos, geralmente falam mal daqueles que frutificam. Pessoas que realmente não produzem nada, são doutores, experts em dar cursos como produzir. Sabia disso? Sabe, se você olhar os maiores coaches aí, eu não sou muito fã disso, desculpa se você for e tudo mais, mas eu não sou muito fã dessa ideia do coach aí, principalmente na nossa era. Agora, se você vai ver coaches que vão falar sobre investimento, sobre, já vi várias coisas falando sobre não ter a casa própria, não tenha a sua casa própria, alugue que é melhor, não sei o quê, e você vai ver a vida desse cara, ele tem a casa própria dele, sabe? E aí quando você também vê coaches que falam sobre casamento, você vai olhar, o casamento do cara está destruído. Então muitas vezes nós temos que abrir os nossos olhos, porque o Senhor nos deu discernimento para identificar se aquela fala é de alguém que produz mesmo, que frutifica, ou simplesmente são palavras ao vento. E muitas vezes nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir palavras ao vento, palavras que não prestam,
palavras de quem não frutifica. Amado, se você recebeu uma orientação de alguém que não tem fruto nenhum, e seu coração ficou fechado, se o seu coração começou a se azedar, é hora de você agora começar a limpar o seu coração. O Senhor está limpando o seu coração e te libertando dessa palavra maldita sobre a sua vida, porque o Senhor nos chamou para estarmos presos nele, e se Ele tem alguma direção, Ele vai dar direção para nós. Se alguém não dá fruto e começa a falar do fruto que você está dando, elimine essa pessoa da sua vida, porque o Senhor não chamou ela para estar fazendo sombra sobre você. Tudo bem, Ele também não vai tirar ela se Ele estiver preso nele, Ele vai levantar ela para ela começar a frutificar. Mas cuidado com os invejosos que estão à sua cola, cuidado com as pessoas que estão à sua volta fazendo sombra no seu crescimento, na sua frutificação. Talvez você começou a dar um pequeno fruto agora, que você acabou de chegar na igreja e já está dando fruto, e muita gente falando assim, aí, quero ver se vai continuar, é fogo de palha. Amados, eu gosto muito do conselho de Gamaliel. O conselho de Gamaliel em Atos 5, ele fala para mim e para você, que quando os apóstolos estavam sendo perseguidos, e eles queriam ser açoitados, ou presos, ou mortos, Gamaliel chega para o Sinédrio e diz assim, olha, antes deles, veio um tal de Teudas aí, teve seus discípulos também, Teudas morreu, seus discípulos dispersaram. Depois deles, vieram um tal de Judas aí, Judas com seus discípulos, Judas morreu, e seus discípulos dispersaram. E agora esse Jesus. Então não façam nada, porque se não for de Deus, daqui a pouco, isso aí vira fogo de palha mesmo. Agora, se for de Deus, cuidado, porque vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Então o conselho de Gamaliel para mim e para você, mostra uma coisa importante. Não fique triste quando você receber uma repreensão de alguém que não frutifica, falando do seu pequeno fruto. Aguarde o conselho de Gamaliel, porque se for do Senhor, vai permanecer. Então você não precisa brigar e falando assim, olha, mas eu tenho vida, eu sou aquilo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquele outro. Nada, não guarde essa palavra no seu coração, guarde a palavra no seu coração de que Deus te chamou e Ele te plantou. E a palavra de Deus fala assim, eu te plantei para o meu louvor, para a sua glória. Eu te plantei, nós somos plantados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Se nós somos plantados pelo Senhor, nós somos plantados por aquele que mais entende de agricultura, mais entende de terra, que é o dono da terra, que é aquele que criou a terra. E se nós somos plantados por Ele, também nós temos um propósito que a Bíblia fala, nós somos plantados pelo Senhor, para a sua glória. Então existe um propósito para o plantio, glorificar o nome de Deus. E as pessoas vão ver você glorificando o nome de Deus com os frutos que você vai dar. Deus vai nos ver, as pessoas vão nos ver glorificando o nome de Deus com os frutos que nós vamos dar. Então não fique intimidado quando alguém que não dá fruto olhar para você e começar a olhar para o seu fruto e falar, como é pequeno esse fruto. Ou então esse fruto é muito grande, mas é porque você está muito fogo de palha, você está emocionado. A palavra que é muito dita hoje em dia, você está emocionado, isso não vai dar certo. Sabe, quando eu olho para os adolescentes, eu falo muito isso sobre os adolescentes. Na verdade eu falo muito sobre adolescentes, né? Mas eu não vou parar não, amados, porque Deus está me dando muito fruto lá, e glória a Deus por isso. Mas você acha que eu não sofro perseguição por causa disso? Você acha que não tem pessoas que batem na minha porta dizendo assim, pastor, adolescente tal fez isso, fez aquilo? Eu falei assim, amados, qual de nós que vai errar tentando errar? Todos os nossos erros, eu imagino que é tentando acertar, e eles estão errando muitas vezes, mas na tentativa de acertar, porque eles estão buscando, eles estão fazendo, e o nosso papel é lapidar os erros deles, para que eles não venham cometer novamente os erros, mas isso faz parte da poda, isso faz parte do frutificar, isso faz parte do crescimento. Agora o que não pode acontecer, a gente receber essa palavra e falar assim, é melhor a gente acabar com esse negócio, porque isso tem cara de fogo de palha. Amados, eu convivo com adolescentes que têm experiências reais com Deus, eu escuto adolescentes que são às vezes o único cristão do seu lar. A Karine está aqui de prova, já foi líder comigo na rede. E às vezes a gente vai conversar com adolescentes que têm testemunhos de vida eficazes, que dão bons testemunhos na escola, que ganham vidas para Jesus, que muitas vezes estão lá fora trazendo gente aqui para dentro. E muitas pessoas olhando e falando assim, nossa, que pessoa esquisita, que chegou aqui agora. Amados, isso aqui é hospital, isso aqui é lugar mesmo de trazer gente estranha, gente esquisita. Ah, vamos falar a verdade, você também não é um esquisito quando você chegou aqui? Não é? Todos nós fomos. Nós precisamos entender que nós precisamos pertencer a esse hospital. O problema do hospital, amados, não é ele ser um ambiente de cura. O problema do hospital é quando os pacientes não querem receber alta. Esse é que é o problema do hospital. Porque no hospital de Deus, o paciente que recebe alta vira enfermeiro, vira médico. Não é? Mas tem gente que não quer passar para o próximo nível e quer ficar doentinho para sempre. É o dodói que a gente fala, né? É o crente dodói. Esse que é o problema.
Agora, esse aqui é o hospital, porque se não for aqui, que lugar nós vamos levar os esquisitos? Que lugar nós vamos levar os estranhos? Afinal de contas, é aqui que se prega sobre a videira verdadeira. É aqui que se vive na videira verdadeira. É aqui que se presta culto para a videira verdadeira. É aqui que nós entendemos que não há caminho senão no Senhor. Então qual outro lugar que vai ser falado sobre isso com tanta graça, com tanta propriedade e com tanta liberdade do que um ambiente de igreja, um ambiente de culto, um ambiente de presença? Então esse é o lugar para os esquisitos, mas que desejam não ser esquisitos mais, mas vão ser esquisitos para sempre, porque Paulo fala que para o mundo nós seremos loucos, mas isso é poder de Deus para cada um de nós. Então existe esse ramo que ele não está gerando fruto, mas ele está preso no Senhor, ele permanece no Senhor, e por isso o Senhor levanta esse ramo que não dá fruto. Mas também ele fala de um segundo ramo, e o segundo ramo, o segundo tipo de ramo, é o ramo que está no versículo 2, na parte B, e diz assim: todo aquele que dá fruto, ele poda. Todo aquele que dá fruto, ele poda. A palavra aqui para poda é a mesma palavra que a Bíblia escreve para purificar. Interessante isso, né? Porque quando você pensa em poda, você só pensa no agricultor lá com a tesourinha, com o facão, tirando lá os brotos ruins, tirando as partes que são mortas, quebradas, não é? Tirando as pontinhas dos ramos. Eu fui no Missão Central sexta-feira, lá no Kids, e eles falaram assim: pastor, o que é poda? Eu falei assim: tira as pontinhas para dar crescimento, para aumentar o crescimento. Aí eles ficaram com esse negócio de tira a pontinha, tira a pontinha. A gente imagina assim mesmo, mas a palavra aqui é purificar. Todo aquele que estando no Senhor e dá fruto, ele poda. Aí você fala: pastor, mas se nós estamos dando fruto, por que ele poda? Eu não sou agricultor, amados, mas eu já sei disso, que quando algo dá fruto, a gente poda para dar fruto mais ainda, para que esses frutos eles cresçam mais ainda, porque a gente tira os espaços vazios improdutivos do ramo, para que nesses espaços vazios sobrem espaços para frutos que virão, sabe? Então, amados, talvez você já está dando fruto, mas o Senhor olha para você e vê muito potencial, então Ele fala assim: eu vou te podar. Sabe o que é podar? É te purificar, é aparar as arestas, Ele te lapidar, e nós todos somos lapidados pelo Senhor dia após dia. Então, estando no Senhor, é necessário receber a poda do Senhor, e a poda do Senhor é necessária, amados. A poda do Senhor é necessária, porque Ele vai lapidar, vai tirar de nós coisas que ainda restaram da velha árvore, da velha vida. É necessário permanecer no Senhor e receber a poda constante do Senhor, porque se o Senhor te poda, não é para te matar, mas é para te fazer crescer ainda mais, sabe? Talvez você fale assim: Senhor, pastor, mas essa poda está doendo. Eu sei, eu não sou árvore, mas eu imagino que uma árvore, quando recebe a poda, ali ela deve ficar ferida, e realmente abre uma ferida naquele lugar, mas a ferida que Deus abre é diferente da ferida que o mundo abre. Porque o mundo abre uma ferida para ficar te lembrando que você é pecador, mas a ferida que o Senhor te abre é uma ferida para limpar a sujeira, dizendo assim: nesse lugar onde antes tinha uma ferida, eu estou decretando uma nova vida. Nós estamos muitas vezes no RA dizendo isso, que uma vez que uma ferida é fechada, um ministério é aberto. Então quando nós falamos isso, nós entendemos que quando o Senhor nos limpa, nos poda, nos purifica, aquele lugar da purificação, aquele lugar que foi limpo, na verdade agora ele passa a ser e se torna um lugar agora para o crescimento, para uma nova vida, aparecer dali um novo ministério. Então talvez pode estar doendo, talvez você está chegando diante do Senhor dizendo: Senhor, mas eu já estou fazendo tudo pelo Senhor. Senhor, mas eu já te cultuo, Senhor, eu já te adoro, Senhor, a minha vida é uma vida reta, Senhor, a minha vida, eu faço tudo para te agradar, eu vou nos cultos, eu sou um dizimista, eu sirvo nos ministérios, porque ainda assim eu estou sofrendo em alguns pontos da sua vida, da minha vida. E talvez uma palavra que o Senhor tem para a sua vida é assim: fique tranquilo, meu filho, os pontos que estão doendo na sua vida são pontos que ainda precisam de conserto, e eu estou aqui consertando. Eu sou agricultor, eu sei o que é melhor para a vida, porque eu sou o dono da vida, eu sou o autor da vida. Quando nós recebemos a poda do Senhor, amados, nós precisamos ficar felizes. Por mais que doa, nós precisamos ficar felizes, porque nós precisamos entender que é para o crescimento saudável. O ramo que está no Senhor e dá fruto, Ele poda. Afinal de contas, esse ramo que já está dando fruto,
também, antes disso, ele já levantou os outros que estão fazendo sombra sobre esses. Então eles vão dar frutos, primeiro, porque já não tem mais a sombra daquele que fazia sombra sobre aquele que frutificava. E segundo, porque ele está podando, aparando as arestas, está liberando, limpando e purificando. E ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu os preguei. O que isso quer dizer? Ele está falando para os discípulos, dizendo assim: olha, vocês já estão limpos. Sabe, Jesus está fazendo uma comparação com o capítulo 13, onde ele chegou para Pedro e diz assim: olha, eu vou te lavar os pés. E Pedro falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Quem sou eu para ter os pés lavados pelo Senhor? E Jesus fala assim: olha, Pedro, se eu não lavar os pés, seus pés, você não terá parte comigo. E aí um bom Pedro, ele diz assim: Senhor, então não lava somente os meus pés, lava também a minha cabeça, meu corpo todo. E Jesus fala assim: não, aquele já foi lavado uma vez, e purificado pelo meu sangue, não precisa ser lavado novamente. Somente é necessário os pés, porque os pés é a parte do nosso corpo que tem contato com este mundo. E aí Jesus fala assim: olha, eu vou te lavar os pés. E aí fala sobre esse ritual de purificação que Jesus imprimiu lá no capítulo 13. E agora ele está trazendo novamente com outro contexto aqui, sobre esse lugar de purificação. Ele diz assim: vocês já estão purificados, vocês já estão limpos. Mas Jesus não está falando isso para a multidão, ele está falando isso para os discípulos. Então aquele que é discípulo de Jesus já está limpo pelo Senhor. Mas não é limpo de qualquer jeito, ele diz assim: limpos pela minha palavra. Amados, eu não sei você, mas eu conheço que a palavra é como uma espada de 2 gumes, mais afiada, a ponto de penetrar espinhas e juntas, e apta para discernir os sentimentos, o coração do homem. Então essa espada que está apta para discernir o pensamento, o coração do homem, essa espada é utilizada para podar a videira. Lugares onde há vida e precisam frutificar mais ainda, Deus utiliza a espada para que ela venha nos purificar. E cada dia mais, os discípulos de Jesus são purificados pela palavra dele. Jesus olha para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: vocês já estão limpos. Vocês estão aqui comigo? Vocês já estão limpos. Os discípulos de Jesus já estão limpos. Então, se já estão limpos, se prepare, porque o Senhor vai continuar te podando. Porque você está preso na árvore, amados. Tem outro caminho, você pode sair da árvore. Você pode sair e se afastar da videira. Você pode escolher não permanecer nele. Mas pastor, que é isso? Eu posso escolher não permanecer na videira? Claro que sim. Porque a primeira coisa que o Senhor faz, quando te tira das trevas, é te permitir voltar para elas. Nossa, que coisa estranha falar isso. Mas a primeira coisa que o Senhor faz, te tirando das trevas, te trazendo para a luz, é te dar permissão para quando você quiser voltar para lá. Porque diferente de Satanás, ele não te tira da luz e te leva para as trevas, te dando permissão para voltar para a luz. Muito pelo contrário. Ele te prende, ele começa a criar um emaranhado de uma teia de aranha ao seu redor para que você fique preso. Mas o Senhor não nos chamou para a liberdade, para nós sermos presos na liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade, para ser livres. Ele diz assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres serão. Sabe, existe uma liberdade diferente aqui. Eu não quero delongar, mas existe uma liberdade que é bem diferente da liberdade que nós conhecemos. No contexto judaico existem 3 escalas. A primeira escala é a escala do escravo, daquele que é o servo, daquele que está preso, que depois de 6 anos de escravidão, ele recebe a carta de alforria, e ele pode decidir se ele quer permanecer escravo ou ficar liberto. E aí, se ele quiser permanecer escravo, ele tem sua orelha furada diante do juiz, e ele permanece com aquele escravo. Eu já falei sobre isso em outro contexto. Mas também existe aquele que é liberto, que uma vez era escravo, e depois de 6 anos ele ganha sua carta de alforria, e agora ele é liberto. Entenda, liberto não é o mesmo que livre. No contexto judaico, liberto é aquele que tem um histórico de prisão. Então ele é liberto. Mas aí existe também os livres. E qual é o livre? O livre não tem histórico de prisão. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Muito simples. A lei daquele tempo conseguia pegar uma pessoa que era servo, que era escravo, e elevar ele para um próximo nível chamado liberto. E uma vez que essa pessoa tinha esse nível mudado, ele permanecia nesse nível, não podia escalar mais a sociedade. Ele estava ali, ele ia morrer como um liberto. Sabe o que isso quer dizer? Aonde aquele homem entrasse, o seu passado seria lembrado, porque ele era considerado um liberto.
Então ele era lembrado, não por causa da escalação que ele fez na sociedade, mas por causa do tempo que ele passou como prisioneiro, como servo. Então o histórico dele ia diante dele dizendo assim: olha, aqui está a minha identidade é de um ex-servo, um ex-escravo. Mas a palavra de Deus mostra que aquele que é livre, na verdade, é aquele que nunca foi escravo, aquele que nunca passou por esse período de servidão. Mas é impossível isso acontecer pela lei, porque a lei só pode elevar uma pessoa de escravo para a posição de liberto. Mas a palavra de Deus mostra para mim e para você o que Jesus vai falar: olha, se o Filho vos libertar. Ele não fala verdadeiramente libertos serão. Ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres serão. Sabe o que isso quer dizer? É que uma vez libertos pelo Senhor, nós não carregamos conosco mais o histórico do pecador do passado, porque na verdade não existe mais esse homem. O nome disso é velha criatura, e ela morreu, e o Senhor fez uma nova criatura. E uma nova criatura é um bebê espiritual que não carrega consigo nenhum histórico. Afinal de contas é uma nova vida. Então quem olha para alguém que é nova vida em Cristo não pode ver o histórico do passado. Então se alguém aponta para você o seu histórico do passado, falando assim: olha, você era isso, você é aquilo outro, e achando que isso vai te diminuir, não fique entristecido com isso, porque isso não tem nada a ver com você mais. Porque uma vez que você é nova criatura, esse histórico não te pertence mais. O Senhor não te olha como uma velha criatura regenerada, o Senhor te olha como uma nova criatura, muito diferente daquela anterior. Então Ele não te olha pelo seu histórico, Ele joga no mar do esquecimento tudo aquilo que antes era motivo de pecado e hoje é motivo de esquecimento, porque a graça do Senhor nos alcançou e nos revestiu de poder, e está com cada um de nós dia após dia, para que nós vivamos na santificação. Então é por isso que é importante permanecer na videira, para que nós não venhamos a criar um histórico novo de coisas ofensivas ao Senhor, um histórico de depravação novamente ao Senhor. É necessário permanecer na videira, porque nós só precisamos entender que é só nesse lugar que há vida. Afinal de contas, essa é a nossa segunda e última oportunidade. Não haverá outro caminho, não haverá uma terceira, quarta, quinta oportunidade. Eu vejo que muitas pessoas se convertem a Cristo Jesus, vão no altar, se rendem ao Senhor, passam um tempo na igreja, depois se afastam, depois voltam, depois se afastam, depois voltam. Sabe, isso não demonstra aquilo que a Bíblia mostra como frutos do arrependimento. Amados, quando nós olhamos para alguém, a palavra de Deus fala assim que nós precisamos reconhecer a árvore a partir dos seus frutos. Se a pessoa se aproxima da videira, se a pessoa se chega no altar, se rende à videira, se rende a Jesus Cristo, mas ela não passa a dar frutos, ela não continua dando frutos, nós perceberemos que na verdade essa videira, esse ramo, ele nunca realmente se conectou à videira. Sabe, nunca foi motivo se conectar. Talvez ele ficou emocionado, talvez ele foi porque os outros foram. Mas é necessário perceber aqueles que estão dando frutos, porque aí nós entenderemos que a árvore agora é uma árvore nova. Mas a palavra do Senhor mostra também, esse é o último ponto, que ela mostra também um terceiro tipo de fruto. E esse terceiro tipo de ramo. E esse terceiro tipo de ramo é um ramo muito diferente dos outros. E ele diz lá no versículo 6 e no versículo 8: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e são queimados. E aí que está o problema. O primeiro ramo está no Senhor, mas ele não dá fruto. Então o Senhor levanta, o Senhor se aproxima do sol da justiça, o Senhor tira do chão para não se contaminar, para não adoentar o resto da árvore. O segundo ramo, ele dá fruto, o Senhor poda para dar mais fruto ainda. Mas existe um terceiro ramo que decidiu por conta própria não se conectar mais à videira. E esse é o perigo, porque muitas vezes nós reconhecemos pessoas que são como esse ramo, que querem caminhar na independência. E a independência é um lugar perigoso, porque talvez você vai olhar para um ramo que acabou de se desconectar da videira, da árvore, e vai olhar para ele e falar assim: mas tem fruto ali, mas ele está verdinho.
E é claro que isso vai acontecer, ele acabou de se conectar, ainda existe seiva dentro dele, mas a seiva não é proveniente do ramo, a seiva é proveniente da videira. E uma vez que esse ramo é desconectado da videira, aquela seiva ali é temporária, ou seja, tem prazo de validade. A palavra é, vai morrer. É uma questão de tempo, mas vai morrer. Então aquele ramo que decide se desconectar da videira, é um ramo que decide viver uma vida independente de Deus. Viver uma vida não dependendo da seiva que vem da videira. Esse tipo de ramo é um ramo que escolhe essa vida triste. E a palavra diz aqui muito claramente para nós, amados, esse ramo está condenado ao inferno. Ou você achou que essa palavra aqui queima é outra coisa? Queima no poder de Deus, queima no altar, queima na presença? Não, só serve para ser queimado, ser jogado fora, porque está seco. Já não tem mais vida dentro de si. Já não está conectado na videira, já não recebe mais a seiva, já não recebe mais da presença. Então tudo que tem é aquilo que aprendeu enquanto estava conectado, e não aprende mais, não cresce mais, não frutifica mais. Então nós precisamos reconhecer, será que nós estamos como esse ramo? Que estamos desconectados da videira? Existem alguns sinais para a gente identificar esse ramo. Pessoas que discipulam, mas não aceitam ser discipuladas. Pessoas que querem ser servidas, mas que não servem. Pessoas que depois que recebem alguma orientação, e essa orientação muitas vezes pode frustrar os sonhos, frustrar aquilo que pensa, começa a falar mal daquele que orientou. Pessoas que são repreendidas pela palavra de Deus, e ficam dodói e acham que aquilo ali é pessoal para si. Pessoas que depois de ouvir um sermão como esse ou como qualquer outro, acha que o pastor está trazendo algo do gabinete, porque é para mim, eu falei isso com ele aquela semana, ele está me dando uma indireta durante o sermão. Cuidado, se algum desses pensamentos já rodearam a sua mente, você pode estar sendo um ramo que está desconectado da videira e quer caminhar de maneira individual. Nós temos vários exemplos, amados, dentro do nosso arraial e fora do nosso arraial, de pessoas que decidiram caminhar sozinhas, decidiram ser independentes. Quando a gente olha para a palavra de Deus, no início da igreja, nós temos Ananias e Safira, que decidiram caminhar por conta própria, decidiram fazer aquilo diferente da orientação. Eles venderam o terreno deles para doar para os apóstolos, mas quando foram doar, eles disseram que venderam por um preço muito menor do que eles doaram, e por isso, Deus os fulminou. E eu estou falando de Atos, estou falando de Novo Testamento, não estou falando da velha aliança. Então, todas as vezes que alguém caminha por conta própria, está desprotegido da videira, está sem a seiva da vida, está desconectado da fonte, não recebe instrução, não recebe orientação, não recebe direção, não recebe da seiva. E esse é um grande perigo para a igreja, porque a sequência desencadeada nessa palavra mostra que ela vai dar para a morte. A primeira coisa é ser arrancada, ser jogado fora. Daqui a pouco as folhas murcham, daqui a pouco ele seca, e depois de seco é lançado na fogueira, é lançado para ser queimado. Só serve de carvão, só serve de lenha. Então o processo, ele não é da noite para o dia, ele é um processo. Eu me desconecto um pouquinho de coisas que não me agradam, mas permaneço conectado com coisas que me agradam. Nisso eu faço, mas nisso eu não faço porque é contra os meus princípios. Mas espera aí, os seus princípios são bíblicos ou não são? Porque se os seus princípios são bíblicos, eu acredito que a gente não prega princípios não bíblicos. Então talvez são princípios bíblicos que eu não aceito para mim. Aí é diferente. Então pelo menos nós estamos sendo sinceros. Porque a sequência desencadeada aqui mostra gradativamente o ramo se desconectando da videira. E nós sabemos que o triste fim disso acontecerá. Mas a palavra mostra para nós, para a gente encerrar, que aquele que permanecer no Senhor, pedirão o que quiserem e lhes serão atendidos, no verso 7, parte B. Sabe, pedir o que quiser é uma coisa que uma vez mexia muito comigo no início da minha conversão. Acho que eu já falei isso aqui. Porque no início da minha conversão eu entendi essa mensagem. Na verdade eu não entendi essa mensagem. Na verdade no início da minha conversão eu li esse texto e entendi que tudo aquilo que eu pedi em nome de Jesus, o Senhor me concederia. Então, pedir em nome de Jesus era como se fosse uma palavra mágica que eu pedia no final de uma oração.
na intenção de conseguir aquilo. Então eu falava: Senhor, eu estou muito sozinho nessa vida, Senhor, e a sua palavra diz que o Senhor vai me dar uma varoa, então me dá uma namorada em nome de Jesus. Eu achava que porque eu pedi uma namorada, o Senhor ia me dar uma namorada, porque eu pedi em nome de Jesus, porque tudo aquilo que eu pedi no nome de Jesus, Ele iria me dar. E eu não tinha carro, eu falei: Senhor, me dá um carro, porque eu preciso de um carro, Senhor, em nome de Jesus, porque eu pedi no seu nome, Senhor, e o Senhor vai me dar um carro. E aí eu pedia algo: Senhor, eu estou muito pobre, eu estou muito duro, Senhor, eu não aguento mais andar de ônibus para lá e para cá, é muito apertado, tenho que acordar muito cedo, Senhor, me dá mais dinheiro, preciso melhorar meu salário, eu te peço em nome de Jesus. Só que, para minha surpresa, eu não ganhei uma namorada, para minha surpresa, eu não tive um carro, para minha surpresa, meu salário não aumentou. E eu falei: Senhor, será que eu estou pedindo errado? Será que eu não estou falando em nome de Jesus com tanta fé? Será que eu tenho que fechar o olho e falar em nome de Jesus? E não tem a ver com isso. Quando eu entendo que se eu estiver preso na videira, eu sou diferente daquilo que é alguém independente. Eu estava pedindo como um ramo desconectado da videira. O que o ramo desconectado da videira pede? Coisas egoístas, coisas para si mesmo, para viver uma vida independente. Mas quando eu entendi que a ideia é estar conectado na videira, eu percebi que quando eu estou conectado na videira, eu entendo o que Paulo fala: já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não peço coisas para mim, eu peço coisas em nome dele, ou seja, como se ele estivesse pedindo. Então pedir em nome de Jesus não é pedir com Jesus no final para ser uma coisa mística, para alcançar uma tarefa, alcançar um favor, não. Pedir em nome de Jesus é pedir como se Jesus pedisse. Jesus não pediria uma namorada, Jesus não pediria um carro do ano, Jesus não pediria um aumento salarial, Jesus pediria a presença do Pai dia após dia, Jesus pediria o pão do céu, Jesus pediria para livrar do mal, Jesus pediria a salvação, Jesus pediria para que aqueles que têm ouvidos ouçam aquilo que o Espírito diz à igreja. É isso que Jesus pediria. Então eu, como ramo conectado a essa videira, eu vou pedir aquilo que Jesus pediria, se Ele fosse em mim. Existe um livro chamado Nos Seus Passos, o que faria Jesus, que é muito interessante, porque a gente não vai fazer nada contrário à vontade de Deus, nós caminharemos de acordo com os passos, como Jesus estivesse caminhando em nosso lugar. Então pedir o que quisermos, uma vez conectados à videira, não é mais um pedido vindo da própria vontade, um pedido egoísta, mas um pedido que o próprio Jesus faria ao Pai, já que a seiva que corre na videira, também corre no ramo. Você entende isso? A seiva que corre na videira, também corre no ramo. Por isso que tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor, Ele nos concederá, porque nós estaremos simplesmente pedindo aquilo que já é a vontade de Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé nesse momento do seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Essa palavra falou no seu coração? Sim ou não? Essa palavra começou a mostrar para você e começou a abrir a sua mente para entender que tipo de ramo nós temos sido. Será que nós temos sido o ramo que está permanecendo no Senhor, mas que falta haver vida em nós? Será que existem algumas áreas da nossa vida que a gente percebe assim: olha, Senhor, eu estou preso no Senhor, Pai, eu já entreguei a minha vida para o Senhor, mas nada acontece. Sabe, talvez você está caminhando com pessoas que estão fazendo sombra no seu ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma frase muito interessante que eu já falei essa semana pelo menos umas 3 vezes, que se você estiver andando com 4 milionários, você certamente será o 5º. E a pergunta que eu te faço é: quem são os 4 milionários à sua volta? E não se trata de dinheiro que eu estou falando. Quem são as 4 pessoas que te influenciam? Quais são as 4 pessoas à sua volta que estão te influenciando? Talvez essas 4 pessoas à sua volta não estão te levando para Deus, não estão tentando te frutificar, mas muitas vezes estão fazendo sombra sobre a sua semeadura. Quem são as 4 pessoas à sua volta que têm atrapalhado o frutificar de Deus na sua vida? Faça essa reflexão. Mas talvez, assim como a parábola aqui diz, talvez você já seja esse fruto, esse ramo que está dando fruto. Mas o Senhor precisa podar algumas áreas ainda. E talvez está doendo agora, mas vai sarar, porque vai frutificar. Aquilo que hoje é motivo da sua dor, amanhã será o motivo do seu testemunho. Aquilo que hoje é motivo de dor, porque o Senhor está lapidando, amanhã será motivo de você falar assim: olha, a partir de agora eu estou frutificando nessa área que antes era o motivo da minha dor. Aquilo que antes estava doendo, que eu achava que ia morrer, na verdade não cauterizou.
Não acabou, o Senhor foi lá, curou, sarou a ferida, arrancou a pele morta e trouxe vida para um lugar de escassez. E agora nós podemos testemunhar o bom fruto em nós. Mas talvez você seja como aquele ramo que decidiu por conta própria viver a independência, viver a sua autoliberdade, achando que existe uma vida fora da palavra e da presença de Deus. E assim como Pedro, nós precisamos entender que quando Pedro diz ao Senhor: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É a palavra de um ramo que entende que pode estar difícil a situação agora. A palavra pode ter sido dura, como aquela palavra de Jesus, espantou a multidão à sua volta. Mas os discípulos sobreviveram a ela. Os discípulos não só sobreviveram a ela, mas como viveram em prol dela, em prol dessa causa. É o propósito de vida deles. E eles entenderam que não existe um caminhar longe da fonte de água viva. Então eu quero te convidar, se você é um desses três tipos de videira, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Lembrando, não há um quarto tipo. Ou você está no Senhor e não dá fruto, então o seu lugar é no altar. Ou você está no Senhor e já está dando fruto, então o seu lugar é no altar,